Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco. E hoje vamos continuar nossos estudos de aerodinâmica. E, poxa vida, finalmente terminamos o capítulo 5, né, da apostila aqui do meu ex-professor lá da Universidade de Modena, né? E agora a gente vai entrar no capítulo 6, que curiosamente ele não deu esse capítulo. Mas eu gostaria de estudá-lo, eu não tive tempo de estudar esse capítulo na época. Então assim, vai ser minha primeira vez lendo este capítulo. E na época, né, a gente fazia o que dava, o que ia ser cobrado na prova, né? Como em todo e qualquer curso superior. Ok? Seus pífios! E o capítulo é dinâmica dos vórtices. A gente vai começar com o teorema do movimento dos vórtices, certo? A gente vai começar com eles. Mas, peraí, deixa eu ajeitar aqui. Fica assim mesmo. Mas primeiro, meu nome é Anderson. Eu sou engenheiro mecânico, formado pela Federal do Ceará. Vim para a Itália fazer um mestrado em engenharia automotiva, onde eu me formei, né? E logo depois fiquei desempregado. E aí apliquei para um doutorado de pesquisa na Universidade de Brescia, certo? Que é onde eu estou agora. Ok? Então vamos começar com a violência intelectual. Com a tortura acadêmica, dinâmica dos vórtices. E a gente começa, né, falando aqui, né? Vamos escrever aqui tópico 6.1 para ficar organizadinho. Teorema do movimento dos vórtices. Teorema do movimento dos vórtices. Primeira parte, né? Teorema. É só teorema isso aqui, viu? E eu escrevi teorema com TH, meu Deus. Ó, tá um alfabetismo aqui, tá? Teorema da circulação de Kelvin. De Kelvin. Beleza. Então vamos lá. Beleza. Inicialmente a gente vai fazer algumas considerações, porque é para determinar o caso que a gente vai abordar. Eu tô achando um pouco escuro isso aqui. Então a gente vai fazer algumas considerações. Primeiro, este teorema aplica-se para casos onde os efeitos de viscosidade
são desprezíveis e existem forças de corpo, existem forças de corpo do tipo conservativas. Então, todas aquelas componentes de cisalhamento, né, devido à viscosidade, são desconsideradas. Beleza. Aí, assim, nessas condições, se usa as equações de Euler. Ponto final. O que significa esse termo? Não conheço esse termo, não. Ok. Beleza. Se usa assim, nessas condições, se usa as equações de Euler para determinar uma espécie de loop certo? Que é o quê? É o fluido formando uma linha fechada, certo? Que é composta por partículas comuns, né? Pelas mesmas partículas, para determinar uma espécie de loop. Este é
uma linha fechada de fluido certo? Linha fechada formando, né, de fluido que forma um círculo. Não, vamos escrever assim, com formato circular. Não necessariamente um círculo perfeito. Beleza. As partículas envolvidas não, é o fluido. Vamos botar o fluido envolvido é composto por partículas iguais. Assim, então podemos escrever esqueci o nome dessa letra. Dá uma olhada. Eu acho que é gama. Gama maiúsculo. Então, gama maiúsculo, certo? É igual a integral. O que quer dizer esse círculozinho? Que é em um circuito fechado, certo? Por isso que é um círculo. Que é ele está fechando uma região. Geralmente, no caso de vórtice, tem um formato circular, certo? E é uma integral em cm em função de t, que a gente vai saber o que é. Eu vou ter uma componente v vetorial e dl, certo? Além disso, a gente vai ver também que se eu derivar essa integral é feita onde? Ao longo do material, do loop feito de material, que é o material, o fluido, certo? Então, eu tenho que d tal m d t. Isso é igual a zero. Não vai variar no tempo. Tá? Independente do tempo. Certo? Onde aí eu vou ter que ver um parâmetro chamado curl, que eu falei logo no começo dessa série de vídeos, né? Ele tá mais ou menos ali no capítulo 2. É uma matriz, certo? Curl V. Espera. Não. Curl é outra coisa. Correto. Onde V é a velocidade, curl V é a vorticidade, né? Beleza, então eu tenho uma velocidade, onde V, cm, e t, e l,
são o vetor velocidade, aí você, vamos ver o que é isso. Onde são o vetor velocidade, o loop de material em função do tempo, é o que me parece aqui, né? Em função do tempo e certo? E L e o comprimento, a distância viajada, né? Respectivamente. Beleza. Dessa forma, a única componente de tensão produzida nesse escoamento será a pressão agindo sobre o fluido, sob uma partícula de fluido, partícula desse escoamento. Beleza. Consequentemente, trata-se de uma tensão que age verticalmente que age normal à superfície da partícula. Show. Essa pressão não causa necessariamente a rotação da partícula. Não causa
uma rotação da partícula. Isso pode ser demonstrado, certo? Ah, sim, esqueci de dizer. Circulação, velocidade. Distância. Isso aqui é loop desenvolvido partícula. Loop desenvolvido pela partícula. Pronto, está definido aqui. Isso pode ser demonstrado a seguir. Então, temos circulação tal, né, ou gama maiúsculo, que é a integral, né, do ciclo, né, em loop da velocidade da partícula vezes a distância percorrida. Se eu derivar isso no tempo, eu vou ter d tal dt. Isso será integral, de novo, circular fechada de d maiúsculo dv dt da velocidade. Opa. Aqui é L. Beleza. Isso vai me gerar d tal dt, que será igual a menos a integral circular fechada do gradiente de P, pressão, dividido por ρ, vezes dl, né, vetorial,
comprimento mais a integral circular fechada de Ni. Isso aqui é viscosidade. Ai, ai. Viscosidade cinemática vezes o gradiente dado aqui pelo nabla quadrado da velocidade vezes dl de novo, certo? Mais a integral circular fechada de FV. Obviamente essa conta está um pouco resumida, né? Vezes dl. Aí que nós observamos é possível observar assim, é possível observar o efeito das considerações discutidas acima. Que definem a desconsideração ou seja, é desprezível dos efeitos viscosos. Certo? A gente definiu também um termo aqui, forças de corpo do tipo conservativas, certo? E aí abrimos aqui um OBS. São forças. Vou botar de outra cor, né? Vai ficar diferente. São forças de corpo que, mesmo provocando um deslocamento, estas não são afetadas pela trajetória desse deslocamento.
Ok. Bateu o soninho e é porque eu já tomei café. Que hoje eu tive que acordar cedo. Acordar cedo no sábado é golpe. Mas vamos lá. Ok. Certo. Beleza. Então, assim é possível a gente observar que o efeito das considerações discutidas, que definem desconsideração de efeitos viscosos e impacto das forças conservativas, horrível, conservativas de corpo, e aqui a gente chama ela de FV, nos fazem obter permite obter que tal M, a circulação material, é a velocidade vezes o comprimento dl, mas no tempo ela é zero. Mas que no tempo é zero. Certo? Aqui nesse caso, né, nesse caso que a gente no caso discutido, FV é simplesmente massa, a massa M vezes a gravidade, ou seja, o peso. Em outras palavras, em essência, são as forças gravitacionais. Ok, certo? Então, o que a gente definiu é que o campo gravitacional é conservativo. Para se aplicar.
o campo gravitacional. Isso, Neandertal. Então, para se aplicar os teoremas de Kelvin, o campo gravitacional deve ser conservativo e os efeitos viscosos desprezíveis. Ok, então vamos para a segunda parte. Foi difícil de entender isso aqui, mas beleza. Segunda parte, teorema de vórtice de Helmholtz. Ok. De 1858. Ontem. Beleza, vamos ver essa parte aqui. Putz, grila. Que porra é essa?
Ok. Segundo o teorema de vórtice de Helmholtz, definiu dois importantes postulados. Considerando o caso que eu já defini. Então, considerando o caso de um escoamento com campo de forças conservativas, campo de forças de corpo conservativo, e viscosidade desprezível, e efeitos de viscosidade da viscosidade desprezível. Aí ele considera as partículas do fluido que estão, na linha de vórtice, e eu vou falar bem o que é isso, que estão na linha de vórtice em um determinado instante permanecem na mesma linha de vórtice. Na mesma linha de vórtice. Ok. E a gente vai falar disso. Mas vamos seguir. A gente vai falar disso. Ok. Beleza. Então, o que seria? Eu tenho uma partícula, certo? De fluido.
Beleza. E ela tá girando. Essa partícula está girando. Vamos desenhar de outra cor. Azulzinho. Eu tenho aqui a partícula. E essa partícula está girando. Certo? Ela está em rotação. Beleza. Quando ela está em rotação, e aí a gente, se eu não me engano, foi no capítulo 2, vorticity, que é curl da velocidade, que é o equivalente a ômega, o vetor ômega, que é o vetor vorticidade, certo? Então, o eixo que essa partícula está girando é o vetor vorticidade, certo? Beleza. Mas se essa partícula estiver girando em um outro eixo que não é o seu, então podemos dizer que essa partícula está girando ao longo de um eixo, e esse eixo está mais ou menos aqui. Então ela está girando. Certo? Aqui é o eixo. Logo, a vorticidade passa por aqui. Certo? Beleza? Então tudo depende de como essa partícula vai girar. Acontece que eu tenho várias partículas. Copy, paste. Tenho várias partículas girando. Tem uma aqui, tem outra 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 aqui. Beleza? São várias partículas girando. Linha de vórtice é uma linha que ele fala aqui, né? É uma linha imaginária. Perdi a pasta. Ele fala aqui, linha de vórtice. É uma linha imaginária, certo? Que a gente desenha no fluido, certo? Em um determinado instante t. Por isso que muitas vezes a gente, né, define assim, certo? Beleza. Aí eu tenho vários pontos no fluido, porque eu tenho várias partículas, cada ponto é uma partícula. Então elas vão girando em torno dessa vorticidade. Então, se eu fizer isso, e desenhar linhas,
certo? E essas linhas são tangentes à rotação. Por quê? Porque a partícula não está girando aqui, a partícula não está aqui girando em torno do eixo, a linha está aqui, tangente à rotação. Então, oh shit, isto é uma merda. Ok, corrigido. Beleza. Então, eu tenho uma linha, certo? Então, se eu pegar essa curva fechada no fluido que eu desenhei aqui, eu posso fazer aqui, a curva fechada que a gente estava vendo, essa daqui. Se eu pego essa curva fechada, cada linha, certo? E traçar as linhas de vórtice, passando por todos os pontos, eu vou ter, né, o que a gente chama de vortex tube. Então, aqui nosso circulação aqui. Aqui aqui é o circuito formado, né? Certo? É o circuito, o loop, né? Formato. Temos as linhas de vórtice. Ou vortex line. E por fim temos isso tudo, né, que é o vortex tube. É como se a gente pegasse, né, um pacotinho de espaguete, sabe? A gente pega o pacotinho de espaguete, fica amassando ele, fazendo um tubinho. Todas as linhas ali dentro são linhas de vórtice. O pacote inteiro é o vortex tube, ok? Aí, essa é a definição do Helmholtz, né? É um escoamento, campo de força conservativo, sem efeito de viscosidade. As partículas vão permanecer nessa linha, elas não vão mudar de posição, certo? Além disso, gostei do meu desenho. Além disso, o que era? Ah, sim. O fluido entre as linhas, basicamente, né, dentro do tubo, ele não vai entrar em contato com o fluido fora do tubo. Além disso, o fluido dentro do tubo de vórtice e o mesmo externo a este não entrarão em contato. Entrarão, imbecil. Não entrarão em contato, certo? Beleza. Aí o Helmholtz propôs o segundo postulado,
do teorema dele, né? E o segundo postulado é baseado na seguinte definição: dois pontos. Nós temos que o nosso divergente da vorticidade, ou seja, curl da velocidade, certo? É igual a zero. Certo? Então, dessa forma, eita, escrever dessa forma junto é foda, hein? A circulação pode ser definida por uma outra integral. Aí podemos definir a circulação como gama maiúsculo, significa circulação, é a integral da superfície da minha vorticidade, certo? Vezes o versor n vezes ds. Eu não sei se eu estou correto nesta representação, mas eu creio que seria mais ou menos isso aqui. Copy, pastel, certo? Aqui eu vou ter a vorticidade, né? Aqui, vorticidade de cada um, né? Eu acho que eu posso deixar aqui do jeito mesmo. Beleza. Aí, deixa eu só conferir uma coisa. Eu sempre tive essa dúvida com vorticidade. Ok, né? Já sei aqui que é a vorticidade, beleza.
É isso. Então, ele diz, né, que será o ômega beleza. Então, ele define dessa forma: a circulação pode ser definida por uma outra integral, que é circulação, é a integral superficial da vorticidade vezes o versor n, vezes ds. Então, nossa vorticidade, ela está aqui, em cada partícula, certo? Aqui, vorticidade, 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 certo? Beleza. Aí eu pego cada partícula formando um circuito, né? E aqui ele está dizendo que seria o que? Esse circuito, né? Vai ter aqui, ó. Não, peraí. Não, assim não. Esse circuito inteiro, ele vai ter o que? O versor N. E o verdinho aqui que eu desenhei é a vorticidade, certo? Então, essa quantidade, essa integral, vai me dizer que a circulação integral será a mesma em todas. Tá muito próximo aqui, peraí. Será a mesma em todas as seções transversais do tubo de vorticidade, do vortex tube, certo? Ou seja, se eu pegar aqui, sai. Igualzinho, né? Não, se eu pegar aqui também, a integral aqui, já tá desenhado, eu fui desenhar em outro. Aqui, a integral aqui, nesse tubo, o ds aqui, a integral nessa área, nessa seção, ela vai ser igual a integral na primeira seção que a gente viu ali. Então todas as seções aqui vão ter a mesma integral. Em todas as seções, que aponta a circulação como sendo independente do tempo, certo? Beleza. Chato, mas beleza.
Beleza, então temos aqui o teorema de Helmholtz, já está ficando escuro, e o de Kelvin, que descrevemos aqui com relativa dificuldade, para não dizer com dificuldade humilhante, né? Mas é isso, acho que deu para pegar. Pelo menos esse do Helmholtz eu acho que eu entendi melhorzinho. Mas é basicamente a mesma coisa do primeiro, né? Beleza. Então é isso. Próximo tópico. Temos mais um teorema. E depois vamos entrar em um outro tópico. Na verdade esse é um subtópico. Tem outro teorema e depois o último tópico basicamente, né? E esse capítulo é bem curto e a gente vai entrar finalmente em capítulo que é mais voltado para asas, que é o Boundary Layer Theory, um dos mais interessantes e que eu mais gosto. Ok, é isso. Nos vemos no próximo vídeo para falar mais de aerodinâmica. Não dá para falar de aerodinâmica sem falar de mecânica dos fluidos. Não adianta nada, né? É meio chato, é meio... E eu não devia ter posto nesse canal, devia ter posto no outro, que é o canal de estudo. Mas é isso, tá aqui, vai aqui, e é isso aí, né? É isso aí. A vida é essa dor. Até o próximo vídeo.